Oi, Vietros, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo que faz tempo que eu não faço aqui no canal, que é respondendo perguntinhas. Só que o vídeo de hoje é respondendo perguntinhas sobre a cirurgia bariátrica, porque eu tenho 5 anos de cirurgia já, vou fazer 6 anos em outubro. Sim, passou muito rápido. E há um tempinho atrás eu tinha colocado a caixinha de perguntas na comunidade e vocês me enviaram algumas perguntinhas. Então, tô aqui para responder, então vamos lá. Jade Oberlin. Lô, se pudesse voltar no tempo, faria bariátrica mesmo depois de saber como foi o pós? Lembro dos vídeos do seu pós e você foi a única pessoa que eu vi que realmente mostrou a realidade do pós, que é a bariátrica. Foram seus vídeos que me fizeram decidir a não fazer a cirurgia. Eita, eu acho até que meu pós foi tranquilo, não sofri no pós-operatório com a cirurgia. Eu acho que a fase mais difícil que eu tive foi a fase pastosa, que eu vomitava bastante. Mas assim, meu pós-operatório não foi difícil. Talvez eu faria novamente a cirurgia, mas talvez em outro momento. Eu acho que eu fiz a cirurgia quando eu era muito nova, porque quando eu fiz a cirurgia bariátrica eu tinha 19 anos. A mentalidade era outra, e eu acho que talvez eu não tenha tido tanta responsabilidade. Hoje, com 25 anos, talvez eu teria uma outra cabeça para fazer, uma outra preparação. Eu fiz a cirurgia bariátrica, eu falo, foi por estética, eu não tinha nenhum problema de saúde antes de operar, além da obesidade. Eu acho que eu não tentei ao máximo chegar ao meu objetivo antes de operar. Porque assim, tinha momentos de eu fazer exercício, de fazer dieta, mas era porque as pessoas ficavam na minha cabeça falando que eu tinha que fazer. E pra mim era muito chato. Então eu só queria fazer pra, sei lá, emagrecer e calar a boca das pessoas, para as pessoas pararem de me encher o saco. Agora, hoje em dia, com 25 anos, eu entrei na academia porque eu quis, tenho hábitos melhores porque eu quero, porque eu tô correndo atrás de melhorar a minha vida. E uma coisa que antigamente eu ouvia muito de alguns familiares é: deixa ela, quando ela crescer, ela vai ir atrás, enfim. E é verdade, quando a gente amadurece, a gente faz as nossas próprias escolhas. Então, assim, talvez eu faria assim a bariátrica, mas em um outro momento. Eu acho que eu fiz muito nova. Eu não fiz porque eu estava precisando, eu fiz mais pra querer um método rápido e pra com que as pessoas parassem de me incomodar sobre o meu corpo. Mas naquele momento o meu corpo não era um problema grandioso pra mim. Era mais para as pessoas pararem de falar na minha cabeça. Girl Car Gamer, qual é a pior parte pós-cirurgia? Uma pessoa pode operar várias vezes ou só uma? É tranquilo pós-operatório? Ficou com dores, desconforto? Ficou com sequelas ou cicatriz? Eita, foram muitas perguntas, né? A pior parte da cirurgia pra mim, eu acho que foi só a parte que eu tive problemas com bebidas alcoólicas. E é algo que a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica tem esse problema, porque a gente troca o conforto alimentar por algo que é mais fácil, que é a bebida. Então, líquidos é mais fácil de descer e ainda a bebida alcoólica ela traz ali um alívio momentâneo. Então, é onde muitas pessoas têm problemas com bebidas alcoólicas. Essa pra mim foi a pior parte, a pior fase. Uma pessoa pode operar várias vezes ou só uma? Depende do método, tá? Se a pessoa fez a sleeve, ela pode fazer novamente e fazer a bypass. Se a pessoa fez a bypass, que foi a que eu fiz, ela não pode refazer, mas se ela quiser, ela pode desfazer a cirurgia. Eu achei o pós-operatório tranquilo, eu tive a ajuda da minha tia, de alguns familiares. Eu tive dor assim que eu saí da cirurgia, que foi tipo uma cólica muito forte, e desconforto de gases, mas em casa foi super tranquilo. Mas varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que precisam usar sonda, tem pessoas que precisam de ajuda até para tomar banho, e comigo não foi assim. Cicatriz, eu fiquei com a cicatriz, né, dos pontos. Na verdade, não é ponto, né? São cortes que são colados, mas eu fiquei com essas cicatrizes. E sequelas é as que a gente tem, né? O dumping, que é quando a gente come algo muito doce ou muito gorduroso, que a gente passa muito mal. E depende de pessoa para pessoa também. Você pode suar frio, pode ter diarreia, pode dar ataque cardíaco, então assim, você acha que você tá morrendo. Mana C, você faria de novo? Nem sei se é possível isso, mas caso pudesse, você faria? E o que faria de diferente no post? Adoro, torço pelo seu sucesso. Obrigada, um beijo. Eu acho que eu faria novamente, como eu falei anteriormente, mas em outro momento. Não com a idade, com a cabeça que eu tinha, porque
foi bem complicada. Eu não tinha maturidade suficiente para fazer uma cirurgia dessa. E talvez eu faria novamente sim, mas com outra cabeça. Não sei. É algo que muda muito, varia do dia a minha resposta. Tem dias que talvez eu não faria, que eu tentaria um pouco mais com reeducação alimentar e exercícios físicos, porque como eu falei, era algo que eu não gostava e que eu fazia mais porque as pessoas me enchiam o saco. Eu tinha compulsão alimentar, então, assim, eu não conseguia seguir por muito tempo uma dieta. Então, assim, é um pouco difícil dizer isso. A Nanda Jardim perguntou: Lou, o reganho de peso vem de uma forma rápida ou é mais gradual e você nem se dá muito conta? Pra mim foi de uma forma gradual. Igual a gente engorda na vida mesmo, aos poucos, e quando vai ver, já engordou. Então eu lembro que pra mim comecei a engordar aos poucos, após começar a consumir bebida alcoólica, aí eu fui vendo, subia mais ou menos uns 10 quilos por ano. E tipo assim, teve um ano que eu cheguei a 80, falei, engordei pouquinha coisa, eu vou conseguir emagrecer no futuro, mas vou deixar pra frente. Quando eu quiser eu emagreço, mas aí não, aí você vai ver se já engordou mais, sei lá, mais uns 10 quilos, aí 90, vai indo. Mas vai indo aos poucos, não é algo que você vê do dia pra noite, você já engordou. Não, é aos poucos. Julia Kaprowski, adoro ver quilos mortais, é satisfatório ver alguém superar seus traumas e vício. Mas pessoas mais gordinhas geralmente têm tendência de inventar desculpas e mentiras para não focar no emagrecimento. Deve ser por isso que a taxa de sucesso é bem baixa. Quando você fez a cirurgia, foi por qual motivo? Opinião dos outros, saúde, ou você realmente queria emagrecer? Como eu falei, quando eu fiz, eu queria fazer pela opinião dos outros. Que eu fui uma pessoa que sofreu bullying desde a infância. Não só em escola, com coleguinhas, mas principalmente dentro da família também. Não pelo meu pai, não pela minha mãe, mas eu falo coisa de tipo tios, tias, primos, enfim, avós. Então, sim, falavam que ninguém nunca ia me amar se eu fosse gorda. Então, minha autoestima foi lá no chão. E, assim, a vida toda me colocaram em exercícios, aula de dança, natação, ginástica olímpica. Mas eu tinha uma compulsão alimentar, não tinha controle. Então, eu acho que talvez se me colocassem mais ali na terapia, talvez teria um sucesso melhor. E tinham até indicado pra mim terapia quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Só que eu não sei, acabou acontecendo alguma coisa na consulta, chamaram alguns responsáveis pra conversar e as pessoas ficaram com raiva da psicóloga e não me deixaram fazer terapia mais. E aí eu fui fazer terapia novamente, só com 19 anos pra fazer bariátrica. E então sim, quando eu operei foi pela opinião dos outros, não porque era algo que eu realmente queria. Eu só queria que as pessoas parassem de falar na minha cabeça. Eu ouvia coisas tipo, ninguém vai te amar se você for gorda, vão ter que quebrar a porta um dia pra você passar. Tipo, tem vídeo meu com 4 anos de idade me colocando pra fazer abdominal. Então, assim, e eu vendo as fotos antigas, gente, eu não era obesa. Eu acho que eu fui ficando obesa de tanto ouvir críticas e guardando aquilo pra mim e descontando na alimentação. Porque aos poucos foi se tornando um conforto emocional. Então, se talvez eu tivesse feito uma terapia, ou se talvez tivesse mais acolhimento, não sei. Porque eu era uma criança. Então, eu acho que eu fui negligenciada nessa parte. Então, sim, eu fiz a cirurgia bariátrica pela opinião das pessoas, tá? Carolzinha, o que mais te impediu de emagrecer e manter peso? Fez psicoterapia antes da bariátrica? Fiz antes, né? E fiz depois um tempo também. Eu não me impediu de emagrecer, eu emagreci. O problema foi que eu me tornei alcoólatra. Eu comecei a ingerir bebidas alcoólicas todo dia. Foi por conta do término que eu tive. Eu fiz a cirurgia bariátrica em outubro de 2019. Em dezembro, janeiro, virado do ano novo, eu tive um término de um relacionamento que me machucou muito. E aí eu me afundei nas bebidas alcoólicas quando eu fui liberada para beber. Então, isso fez com que eu ficasse lá bebendo dia após dia. E a cerveja é uma bebida que incha, uma bebida que engorda. E foi basicamente isso. E aí, depois que eu fiz a cirurgia, eu acho que eu fiz por mais alguns meses a psicoterapia e depois eu abandonei.
Mas agora eu tô voltando, tá? Ariane Caetano, como você se sentiu com o reganho de peso? Como eu falei, foi acontecendo sem eu perceber, mas quando eu percebi, eu me senti uma fracassada. Falei, nossa, nenhuma bariátrica deu jeito em mim, né? Mas hoje eu entendo que foi uma fase difícil, eu tava com problemas de bebidas alcoólicas, eu tava com problemas emocionais, então eu acho que eu não tenho que ficar me julgando pelo que eu passei, porque já foi uma fase, um período difícil demais. E agora eu tô melhor, 6 meses sem bebidas alcoólicas, cuidando da minha cabeça, tomando minhas medicações, fazendo escolhas alimentares melhor. Então, assim, eu estou numa fase mais estável e eu não vou julgar a Lohane que foi alcoólatra, a Lohane que se afundou em bebidas. Então é isso, era pandemia também, não podia sair pra lugar nenhum por conta do lockdown. Então minha vida era só beber, dormir, acordava, bebia de novo e dormia porque eu bebia muito e aí eu tinha aquele apagão, aí eu acordava e ia comprar mais bebida. Eu não tinha vida, é como se eu tivesse vegetado por quase 4 anos seguidos, né? Eu vivia como um zumbi bêbado. Então, não teria como eu fazer escolhas sábias bêbada. Eu só queria beber mais e parar com a minha dor. Letícia Alves, se arrepende de ter feito a cirurgia? Eu não sei. Em momentos quando eu tô passando mal, eu me arrependo. Mas o que eu me arrependo mais, como eu falei, é de ter feito no momento errado. Renata Alfa, pensa em fazer a revisão da cirurgia? Se arrependeu de ter feito? Não penso em revisão nem em reversão da cirurgia. E às vezes eu me arrependo e às vezes não. Mas eu acredito, como eu falei, mais foi pela idade. A Segami, qual foi o menor peso que você conseguiu chegar? O menor peso que eu cheguei foi 78. E aí faltava eliminar 4 quilos para mim iniciar as reparadoras. Aí eu comecei a engordar, fui para 80, depois 84, depois 90, e aí... Ai, gente, uma autossabotagem. Andressa Carvalho, você acha que seu reganho de peso foi devido ao quê? Lô, te adoro, beijos. Um beijo, te adoro também. Foi pelo fato das bebidas alcoólicas, falta de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que eu abandonei naquele período. Então, foi mais por isso. E pelo término também daquele relacionamento. Então, eu acabei me afundando, né, em uma situação ruim, né? Eu tava morrendo em vida. Daisy, qual conselho você daria para quem vai passar pela cirurgia? Faça os acompanhamentos certinhos, os acompanhamentos com a nutricionista, com o psicólogo, com o cirurgião, antes e depois da cirurgia, que é muito importante. Ela também perguntou, você teve medo? Eu faria novamente? Eu não tive medo. Naquela época, meu pensamento era, meu medo é morrer gorda. Então, se for pra mim morrer na mesa de cirurgia, eu morri tentando ser magra. Essa era a cabeça que eu tinha, gente, pra vocês terem noção. Tanto que tem um vídeo aqui contando que eu tomei um monte de diurético antes da cirurgia, quase morri. Ai, meu Deus, mas enfim. Daisy, qual foi a melhor coisa que a cirurgia te trouxe e a pior consequência? A melhor coisa, acho que foi um emagrecimento rápido, né? E a pior foi o alcoolismo. Gabi Serafim, anos atrás você disse que tinha border. Quero saber se o diagnóstico mudou ou ainda é o mesmo. E você acha que isso influencia no ganho de peso? Sou bipolar, sinceramente é difícil seguir por conta da mudança de humor e energia. Atualmente meu diagnóstico ainda é border, mas eu tô fazendo acompanhamento com uma neuropsicóloga e essa semana eu tenho consulta com a neurologista, mas eu tenho traços muito fortes de ansiedade, depressão e fenótipos de autismo, então eu vou começar a me tratar com a neurologista para ver se eu realmente tenho ali algum traço a mais de autismo para tratar da forma correta, mas inicialmente me deram um diagnóstico de borderline, e é difícil porque borderline desconta na bebida, desconta no sexo, desconta na comida, e foi muito tempo da minha vida eu descontando tudo que eu sentia na comida. E depois que eu fiz a cirurgia foi na bebida, então acho que atrapalhou também. Cláudia Letícia, sou bariátrica há 10 anos e é um dia de cada vez. Estou muito feliz por ti, amada. Obrigada, Cláudia. Um beijo. Letícia Oliveira, Lô, o que mudou na sua vida depois da cirurgia? Eu acho que mudou a minha questão com a alimentação, né? Agora eu não desconto mais tudo na comida,
Quando eu emagreci, era muito bom ser vista pelas pessoas, as pessoas te tratam melhor. Tem as questões de dumping, né, que sempre acontece quando come alguma coisa ou quando come em um lugar fora. Questão de diarreia que eu tenho quase todos os dias, dependendo do que eu como, principalmente se for salada crua. Então, assim, tem essas questões que a gente vai lidando. Mas de ponto positivo acho que ser mais vista pelas pessoas, as pessoas são mais educadas, te vê como uma pessoa de mais valor. Charlene, te acompanho há muitos anos, nos vídeos antigos você era mais feliz, brincalhona, muito extrovertida. Hoje acho você totalmente diferente. Isso mudou por conta da cirurgia? Não sei, acho que não. É que antigamente eu tinha 14, tinha 15 anos. Hoje em dia eu tenho 25. Então as pessoas mudam, amadurecem. Não precisa estar o tempo todo pulando e fazendo brincadeiras, né? Antes era também algo que era muito comum entre os youtubers, né? Ficar gritando na frente das câmeras. Dava visualização, era entretenimento, mas nem sempre a gente estava realmente feliz. Margarida Freitas. Oi, Lô, te acompanho há mó tempo. Você está lindíssima, assim, com o corpo que está. Pensa em emagrecer? Se sim, pretende fazer cirurgia reparadora? Beijo de Portugal, amo seus conteúdos. Beijo de Portugal. Não é algo que eu tô, tipo, colocando muito na minha cabeça. Eu vou emagrecer, eu quero emagrecer. Eu tô buscando mais a minha saúde mental e, consequentemente, está voltando o emagrecimento. Que quando a gente tá bem da cabeça, tudo tá bem. Então, está vindo novamente o emagrecimento. Agora que eu tô sem bebê, agora que eu tô fazendo terapia, tô fazendo tratamento com a psiquiatra. Então, tá acontecendo naturalmente. E se um dia precisar, né, eu penso sim em fazer reparadoras. Ellen Cruz, o que te fez ter ânimo para voltar a fazer dietas e os exercícios? Amo seus vídeos, que Deus te abençoe. Sempre. Beijo, obrigada. Gente, não sei. Acho que virou uma chavinha na minha cabeça. Dizem que quando a gente faz 24, 25 anos, né, o córtex pré-frontal se fecha e a gente fica mais maduro. Eu acho que foi isso. Que, como eu falei anteriormente, é algo que hoje eu quero, que eu não tô fazendo porque as outras pessoas estão falando. Eu tô fazendo algo por mim, porque eu me sinto bem, porque eu me sinto mais feliz, porque eu me sinto mais motivada. Os acompanhamentos psicológicos e com as psiquiatras está ajudando muito também, as medicações. E vitamina, tomar vitamina D, é algo que ajuda bastante, dá mais energia. Pobrali, pensa em fazer alguma cirurgia reparadora no futuro? Manda beijo pra Pobrali e pra Duda. A gente assiste desde o começo, chamamos. Um beijo pra Duda e pra Pobrali. Gente, minha dicção tá péssima, mas tudo bem. Como eu falei, eu penso sim em fazer reparadora. Antes, quando eu tava emagrecendo, o que mais me incomodava era o peito. Na barriga não tava ficando com flacidez. Mas meu peito, gente do céu, ficou tão pequenininho e tanta pele. Ai, mas era algo que eu já queria fazer mesmo antes de emagrecer, que era fazer uma mastopexia, levantar. Às vezes eu penso que eu quero aumentar o peito, às vezes eu penso que eu quero diminuir, eu ainda não me decidi. Lô, tem algo que você não consegue comer mais? Algo que eu não consigo comer, não tem. Mas se tem coisas que eu como e passo mal, tem. Mas assim, mesmo passando mal, eu como. Que geralmente são comidas de épocas mais festivas, sabe? Um Natal, Ano Novo, que é tipo uma maionese, um pudim, um mousse de alguma coisa, um mousse de maracujá que eu amava. Eu passo mal, me dá dumping. Que eu começo a dar ataque cardíaco, começo a tremer, minha pressão pode aumentar ou pode abaixar. Só passa se eu ficar deitada, tomar água e tirar um cochilo. Isis Oliveira falou: reganho é comum, não se culpe. Uma hora seu corpo e mente se ajeitam e, se você desejar, emagrece aos poucos. Todos que conheço e fizeram tiveram reganho. A minha prima fez, mas tem compulsão alimentar. Agora, depois de anos, agora faz acompanhamento, parou de comer compulsivamente. Eu também tenho e faço acompanhamento direto. É mais forte que a gente parece. E realmente, Isis, quando eu pus a caixinha de pergunta foi há 9 meses atrás, e esse comentário da Isis foi há 9 meses atrás. E agora que minha mente e meu corpo tá se ajeitando, o emagrecimento tá vindo de forma natural,
Muitas pessoas vão falar, tá emagrecendo aos poucos, mas o reganho também foi aos poucos, né, gente? Foi de 2020 até 2024, bebendo cerveja todos os dias. E agora, né, em 2025, que eu parei de beber. Então, faz 6 meses que eu tô sem beber, que eu tô me tratando. Então, consequentemente, eu já tô emagrecendo. A última vez que eu pesei, eu tinha emagrecido 8 quilos. Mas eu também não tô deixando isso virar uma neurose de ficar pesando todo dia, senão eu enlouqueço. Mas, enfim, gente, foram essas as perguntinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais vídeos respondendo outros tipos de perguntas, pode me falar ou pode deixar as perguntas aqui também que eu respondo. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, inscrever-se no canal, deixar sugestões de vídeos. E é isso, um super beijo e tchau!